Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá? Aula 2, integração de MetaTrader com SQLite. Qual que é a ideia hoje? Na aula 1, nós criamos o banco. Essa aula ela vai ser um pouco mais longa, eu já vou entregar. Eu já vou entregar todo o conteúdo de uma vez só. E aí como é que vai funcionar? Vamos lá. Na aula 1 nós criamos o banco. Na aula 2, hoje, a gente vai criar as tabelas, e aí eu vou falar um pouquinho de como funciona. Nós vamos popular essas tabelas com os registros. E aí a topologia, só para vocês entenderem um pouquinho como funciona, o MetaTrader aqui vai ser um bichinho meio burro. Então, o algoritmo do trading vai estar fora nesse banco. O MetaTrader, ele simplesmente vai lá no banco, lê se é para emitir uma ordem de compra ou venda e emite. Então aqui eu estou fazendo uma arquitetura distribuída. A ideia é depois a gente pegar esse cara e aí no terceiro curso, lembra do U-Trade 007 que a gente fez no curso anterior? Aí nós vamos pegar e integrar aquele cara que tem uma estratégia neste cara que tem o banco. Aqui eu estou só mostrando o banco, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o MetaTrader, ele lê se é para comprar ou vender, ele faz uma simulação de execução, depois ele vai lá no banco e troca do tipo, olha, já emiti a ordem. Então basicamente o que eu quero nessa aula 2 é mostrar como o MetaTrader conversa com o banco. Depois na próxima, aí sim a gente vai pegar um robô, nós vamos espetar, o robô vai fazer as estratégias, mas ele vai gravar essas estratégias no banco. E aí o MetaTrader vai no banco buscar a questão de emissão de ordem, tá? Não é a melhor topologia. A forma que eu estou fazendo aqui é uma forma extremamente detalhada, profissionalmente não é assim que se faz, mas a ideia aqui é fazer de uma forma didática, tá? Então vamos lá, MetaTrader está na tela. Então o que a gente tem aqui? E eu fiz os comentários também que eu gosto. Então ele vai criar o U-Trade 009, tá? Que é o nosso banco. O nosso banco, ele vai fazer a criação. Se ele criar o banco com sucesso, ele dá uma mensagem para nós falando, ok, criei o arquivinho, o banco está criado. Depois ele desce e ele cria dentro do banco tabelas. Você tem várias, geralmente num banco de dados, você tem várias tabelas. Como é que a gente organiza isso? Por exemplo, meu CRM. Você tem uma tabela que chama TBL CRM Cadastro. Lá estão os clientes. Eu tenho uma tabela que chama TBL CRM Login. Lá estão os logins de usuários. Eu tenho uma TBL CRM Coaching. Lá estão os alunos de coaching. Então, dentro de um banco, você tem várias tabelas. Nesse caso, ele chama TBL de tabela, MT5 de MetaTrader e ordem. Então, essa é a forma geralmente que eu uso para fazer definição de nome de tabela. Essa tabela, ela vai ter dentro dela 3 campos. Ela tem um campo que chama ID, um campo que chama tipo e um campo que chama exec de execução. Executou sim ou não. Então, basicamente, eu tenho um cara que vai me dar um ID, um identificador desse registro, o tipo de ordem, se esse cara é compra, se esse cara é venda, e se esse cara foi executado ou não foi executado. Se tudo der certo, então ele criou o banco lá em cima e aqui embaixo ele cria a tabela. Boa! Vamos para a próxima. Nós vamos colocar 4 ordens nesse banco. Então ele insere na tabela TBL MT5, ele insere uma ordem de compra, outra ordem de compra, uma ordem de venda, outra ordem de venda. Todas elas com a flag executada tipo não. Então, de novo, eu tenho um algoritmo fora que pediu para que eu realizasse uma compra, uma venda e uma venda, e ele já sai padrão como não, ou seja, essas ordens não foram executadas. Basicamente essa é a ideia. E aí ele vai inserir, tá certo? Tá certo. Ele vai inserir os registros no banco. Então, de novo, criei a tabela, populei a tabela com esses registros. Desce mais um pouco. Aí eu vou fazer uma consulta. Então agora eu, MetaTrader, quero ir lá no banco, falar assim, vamos ver se tem alguma ordem, vamos ver se tem alguma coisa para fazer. Então ele faz um select lá na minha tabela. E o que ele pede? Ele pede ordens de compra que não foram executadas. Então ordem tipo igual a compra e ordens executadas igual a não. Então ele vai lá no banco, lá na nossa tabela, e ele pergunta, tem ordens de compra não executadas?
Se a consulta der certo, ele vai lá, consulta realizada com sucesso. E aí ele vai retornar para nós nessa parte do código, ele vai fazer a busca e ele vai mostrar, eu vou imprimir, caso a gente tenha ordem, e a gente sabe que tem duas, se essas ordens estão lá, ele vai imprimir as ordens para mim. Feito isso, eu vou fazer uma atualização. Então você imagina, eu, MetaTrader, fui lá no banco, tinha duas ordens de compra, emiti duas ordens de compra no mercado, agora eu vou lá no banco falar que aquelas ordens que eram para serem compradas, eu já comprei. Então eu faço um update, eu faço uma atualização na minha tabela e eu falo o seguinte, ó, pega aquele campo que chama ordens executadas e coloca esse cara como sim, ou seja, ele era não executada, eu, MetaTrader, fui lá e executei, agora esse cara, sim, ele está executado. Que tipo de ordem? Ordem de compra. Então eu peguei aquelas duas ordens de compras que vieram para mim fresquinhas como não executadas, eu, MetaTrader, fui lá e executei, e agora eu preciso ir lá no banco e informar que essas ordens estão executadas, e aí eu vou lá e faço um update. Se tudo der certo, update realizado com sucesso. Aí, o que eu faço? Eu vou fazer novamente a mesma consulta, só para ter certeza que deu certo. Então eu faço um novo select lá na minha tabela. E que tipo de ordem eu peço? Peço ordens de compra com a flagzinha de executada igual a não. Se tudo der certo, esse cara tem que retornar zero. Por quê? Porque eu tinha duas ordens, eu executei, eu fui lá no banco, atualizei, falando que elas já tinham sido executadas. Então esse cara, se der certo, ele tem que retornar zero. Se tudo der certo, ele faz a consulta, ele imprime que a consulta foi realizada com sucesso. E aqui essa parte do código, ela é igualzinha à parte de cima. Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V, peguei a parte e copiei para baixo, não mudei nada. Só que aí o que aconteceu? Eu peguei e coloquei uma flagzinha aqui. Não foram encontrados registros, ou seja, se essa variável que eu chamei de XPTO, que é a variável que conta para mim o número de registros, se esse cara for zero, significa, olha, eu fui lá, fiz o seu select, busquei a informação que você me pediu, só que ele não retornou nada, não tem nenhuma ordem de compra não executada. As que tinham, a gente já trocou. Então esse cara tem que retornar zero, finalizo a minha consulta e fecho o meu banco. Então essa aqui eu fiz toda uma modelagem de uma estrutura que você cria o banco, cria a tabela, popula a tabela com as ordens, faz um select, ou seja, vai lá ler a tabela, lê os bancos, faz uma simulação de envio de ordem, volta, vai lá no banco, fala que você enviou aquelas ordens, dá um update e depois seleciona esse cara de novo para ter certeza que tudo deu certo, tá bom? Vamos executar, ver se rolou? Vou fazer o seguinte, vou dividir a tela em dois. Do lado esquerdo eu vou colocar o meu MetaTrader Guia Expert, tá? Já apaguei tudo aqui, já tá limpinho, não tem nada, só pra gente ver a coisa bacaninha papai e mamãe. Então, vamos pôr esse cara para rodar, eu vou executar ele passo a passo, tá? A gente vai, a terminologia técnica disso aqui, a gente vai debugar, tá? Então a gente vai dar um debug nesse cara, em vez de rolar tudo de uma vez e ele já executar, eu vou executando passo a passo para vocês entenderem. Então ele está aqui, né? A minha setinha está aqui no string file name, então ele está atribuindo o nome 009, deixa eu só ver se eu apaguei, senão o arquivo já vai estar lá, vai dar pau. Então vamos começar do zero bonitinho. Atribuiu o nome 009, tá dando database open, se der pau ele vai dar erro. Negativo, então a setinha tá lá na frente, banco de dados criado com sucesso, tá aqui banco de dados criado com sucesso, deu certo. Vamos criar a tabela, criei o banco. Create table, tá lá, se der certo, tabela criada com sucesso, clica, tabela criada com sucesso, bacana, deu tudo certo. Criei o banco, criei a tabela. Vamos inserir os registros dentro deste cara. Então tá lá a minha linhazinha, meu insert, se tudo der certo, registros inseridos com sucesso. Então criei o banco, criei a tabela e populei a tabela. Agora nós vamos fazer o select e esse cara tem que retornar para mim. O que eu estou pedindo? Ordens de compra não executadas. Então ele vai fazer o select, checa, deu certo?
Consulta realizada com sucesso. Então, meu select passou. O que ele tem que imprimir agora para mim? Ele tem que imprimir 2 linhas com as 2 ordens. Vamos ver se ele vai imprimir? Achou lá a primeira ordem de compra? Não, tá certo. ID 1, que é a primeira ordem. Mais uma vez, ID 2 achou a segunda ordem. Vamos ver se ele acha uma terceira? Não, já deu database finalize, trocou. Então ele achou as minhas 2 ordens. Lembrando que se você voltar, ó, ele insere aqui no seu cantinho direito, esse cara, ele insere 4 ordens, ele foi lá e achou 2, então a priori tá certinho. Vamos seguir e vamos ver o que esse cara vai fazer agora. Fiz o update, né? Então ele vai mostrar aqui agora, update realizado com sucesso. Então, só para lembrar o que é o update mesmo, eu peguei aquelas ordens do tipo compra e marquei elas no banco como executadas. Então agora essas ordens elas não podem mais aparecer. Então aqui de novo é a nossa simulação. Imagina aqui o robozinho, peguei, tenho que emitir 2 ordens de compra, dou um trade.buy, disparo e mando essas ordens. Vou lá no banco e atualizo esse cara. Então atualizou, não deve mais achar essas ordens. Então vamos rodar de novo aquele pedação do select e vamos ver se ele acha. Faz a consulta. Consulta realizada com sucesso, ou seja, de novo rodou o select para ver se tudo deu certinho. Pegou ali o meu XPTO, que é aquele minha flagzinha, né, para verificar quantas linhas tem lá dentro. E aí pedi. Ele agora está lá no if. Se o XPTO for igual a 0, ele vai imprimir para mim, não foram encontrados registros. Então foram encontrados registros, deu tudo certinho, database finalize e database close. Então tá lá toda uma montagem simulada de como eu faço para pegar o MetaTrader, integrar este cara num banco de dados, tá? Depois eu tenho uma que faz, ele não está em SQL, ele está em MySQL, ele é um robozinho que eu tenho de Machine Learning, é um robô que aprende com o mercado. E ele faz banco, né? Então toda vez que aparece um candle, ele vai lá no banco, checa todos os padrões de candle para poder fazer uma análise do tipo de análise que eu peço, e aí o banco retorna para o robô a informação, para o robô saber se ele continua ou não continua na operação. Então basicamente o que eu fiz aqui com essa simulaçãozinha de ordem era dar para vocês esse tipo de visibilidade, de como é que eu monto essa estrutura. Como aqui eu não me ative muito ao código, eu vou colocar aqui embaixo no link para vocês baixarem esse código, tá? Para vocês não ficarem perdidos e ter que ficar voltando no vídeo para ver o que eu escrevi. Então eu vou disponibilizar esse arquivo zipado, você baixa e aí você estuda esse cara com calma, tá bom? Precisar de alguma coisa, comentários, qualquer dúvida, qualquer consulta, coloca, porque aí no próximo vídeo eu pego o comentário de vocês e acrescento, tá bom? Joinha, não esquece, agora sim, né? Tem que acostumar com pedir joinha, né? Há 10 anos atrás a gente não pedia joinha na webcam, hoje como o mundo mudou, então por favor, joinha aí no vídeo pro YouTube pegar e me dar ponto, tá bom? Um abraço pra vocês, tchau, tchau!